Glória a Deus. Vamos abrir, por favor, a palavra do Senhor no Salmo 32, versículo 8. As crianças em nome de Jesus, amém. Está vendo como que Deus ouve a oração das mães? É para o bem, criançada. Glória a Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, peraí. Esqueci o tema da palavra, gente, pelo amor de Deus. Espera aí que o Tiago, meu sobrinho, sabe. Espera aí um pouquinho. É, isso mesmo. Obrigadão. Glória a Deus. O seu tempo está nas mãos de quem? Guarda aí para vocês não esquecerem, se eu precisar de novo. O seu tempo não é o tempo de outra pessoa. O seu tempo está nas mãos de quem? Esse é o tema da palavra. Salmo 32, versículo 8, diz assim: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-eis com os meus... Não sei se é essa a sua tradução. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Isso é Deus, isso é uma promessa para nós. Então eu quero começar o culto hoje, a palavra, te perguntando: você alguma vez já esteve indeciso quanto ao seu propósito? Ou você nem sabe o que é isso? Propósito é mais ou menos assim: você não sabe para onde você vai e também não sabe aonde que você deve ficar. Olha que coisa louca. Não sabendo para onde ir e não sabendo onde deve ficar, mas sabe que precisa fazer alguma coisa para descobrir o seu propósito. E olha a palavra, Deus disse a nós, através dessa promessa, que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos ensinar. Além de instruir e ensinar, Ele vai apontar, Ele vai mostrar o caminho que nós devemos seguir, amém? E estando no caminho, seguindo as instruções dEle, Ele não vai tirar os olhos dEle de nós, porque ainda corre o risco de alguma coisa acontecer e a gente pender para um lado que Deus não está, amém? Então Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele aponta o caminho e ainda nos guia com os próprios olhos dEle. Gente, isso é maravilhoso. Você quer os olhos do Senhor em você? Eu também quero. Meu Deus, né? Mas é normal a gente se sentir assim? Eu não sei para onde eu vou, eu nem sei se onde eu estou é o certo. Sim, é absolutamente normal se sentir assim. O normal é não você procurar descobrir aquilo pelo qual você nasceu. O não normal, o que não é natural, é você achar que você é uma peça a mais neste mundo e que você não tem função nenhuma. Isso não é natural. Então eu quero mostrar para vocês na palavra hoje sobre dois homens. Um se chama Abraão e o outro Noé. Porque Abraão, de uma certa maneira, ele não sabia para onde ele tinha que ir e também não sabia onde ele tinha que ficar. Oi? Não entendi. Então, Abraão não sabia onde ele tinha que ficar, mas ele se destacava entre os irmãos dele, se destacava na família dele. E é impossível, irmãos, quando você tem o coração puro,
Quando você ama o bem, quando você começa a notar a diferença entre o bem e o mal, é impossível Deus deixar você na cegueira. Foi assim com todos nós. Vocês concordam? Então, Abraão não podia ficar naquela cegueira. E Deus um dia o chamou. Vamos ver, Gênesis 12, do 1 ao 3. Maneiras diferentes que Deus chama as pessoas. Certo dia, o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra. É o 12, do 1 ao 3, tá? Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes, eles vão formar uma grande nação. Deus falando com Abraão, igreja, olha que coisa mais linda. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Interessante, né? Abraão, o pai da fé, um dia esteve indeciso. Olha a potência deste homem, da família dele, tudo que ele construiu. Um dia ele esteve indeciso. Meu Deus do céu. Assim como você pode estar hoje, porque ele não sabia para onde ele tinha que ir, e não sabia onde ele tinha que ficar. Mas como você, ele sabia que tinha que se mover para buscar o propósito dele. E você se moveu, você está aqui essa noite. Olha quantas cadeiras vazias ao seu redor. Tá certo que tem, acho que umas 300 cadeiras aqui, né? Mais ou menos. Mas tem muita gente que está faltando, deve ser o frio, né? Deve ser o frio, deve ter sido uma briga de casal. Deve ser um filho que não estava legal. Deve ser alguém que agora no horário do culto foi levar alguém no médico. Porque é isso, o engano acontece dessa maneira. É sempre no domingo, na hora do culto. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo lida. E Abraão, sendo tudo isso, um dia ele ficou indeciso, mas ele se moveu para o seu destino. E aqui, nessa palavra que a gente acabou de ler, mostra o início da caminhada do patriarca de Israel, em cima das bases bíblicas, né? Em cima das promessas do Senhor. E com Noé foi a mesma coisa, Deus falou com ele. Eu nem vou pedir para vocês abrirem. Aí Deus fala com Noé assim: eu quero que você construa uma arca. E o interessante é que quando a gente lê lá, está escrito assim, ó: você só vai colocar você, a sua família e alguns animais que tenham o fôlego de vida. Uai, será que tem animal que não tem fôlego de vida? Está escrito lá. Eu só quero que você coloque você, a sua família, a esposa dos seus filhos e os animais que tenham fôlego de vida. E enquanto Deus ia dando instruções para Noé e ele foi cumprindo, Deus ia dando novas direções, novas inscrições, como que eu posso explicar? Deus ia falando para ele, ia guiando e ensinando, e não tirava os olhos de Noé. Só que chegava determinado tempo que Noé parava. Ô, gente, construir uma arca da magnitude que Deus pediu para Noé construir, não é alguma coisa fácil. Construir o que Deus tem pedido para você construir também não é uma coisa fácil. Principalmente se você tem um propósito e Deus está falando para você: vai por aqui, faça assim. Aí você fica indeciso, faço ou não faço? Indecisão faz parte do mal. É natural ficar? Sim, mas é por isso que Deus vem com a palavra. E a palavra é um norte para a nossa vida. Amém, gente? Noé ficava assim para Deus: por que eu tenho que construir a arca? Porque eu vou mandar um dilúvio. O dilúvio vai vir sobre a terra e eu vou exterminar toda a carne. Aí ele começa a construir a arca, e a pergunta para Deus era qual? O dilúvio vem vindo? O que Deus respondia para ele?
A mesma coisa que responde para você quando você não está preparado ainda para ter nas suas mãos o que Deus está dando. Nada. Não é possível. Deus, o dilúvio está vindo? Não é. Eu já te disse para você construir a arca. A hora que for a hora que o dilúvio chegar, você vai saber. Construa a arca. As instruções estão aqui. Ou seja, quando você terminar de cumprir as instruções que eu te dei, você verá o dilúvio. Quando você terminar de cumprir as instruções que Deus tem dado para você, vocês verão o resultado que isso vai trazer. Amém? Mas eu acredito que Noé começou a ouvir outras vozes. Noé vivia num tempo muito difícil, um povo muito complicado. Então eu imagino assim, sabe por quê? Porque tudo contribui, né, gente? Ontem, a hora que nós estávamos na casa da nossa filha lá em Monte Sião, ela estava nos contando, o Júlio, né? Na verdade, o Júlio, que trabalha na área da saúde, ele estava dizendo assim: você não tem noção como que os médicos plantonistas de hospitais estão despreparados para atender as pessoas. Eu falei, por quê? Você lembra? Porque uma determinada pessoa passou na farmácia e eu vi que o peitinho da criança estava muito cheio, muito cheio, muito cheio. E eu falei para ela, você tem que procurar um pediatra. E isso era meio de semana, viu, gente? Sabe que dia que a pessoa foi procurar o médico? Te dou um pirulito se você acertar. Domingo antes, na hora do culto. Não estou brincando. E chegou lá no hospital, que já não é... O médico disse que a criança está com o coração inchado. Aí a pessoa que entrou com uma gripe saiu com um problemaço para resolver. Plantonista. Aí chegou na segunda-feira, o que você, pai e mãe, que tem juízo, faria? Marcaria o quê? Claro. Claro. E se você tem mais juízo, então você não vai pagar, né? Por quê? Porque você tem plano médico. Aí chega na segunda-feira, leva na onde? No hospital de novo. Outro plantonista. Chegou o plantonista e falou, não tem não. Mesmo porque, gente, numa consulta rápida, sem exames, dá um diagnóstico desse, você matar a mãe. Quem que usou a boca daquele médico? Hã? Misericórdia. Tem médico que precisa pedir, aliás, precisa pedir vários exames. Tem que fechar um diagnóstico. Uma coisa grave dessa, tem que ouvir até um outro profissional, vocês não concordam? Na segunda-feira ela foi aonde? Outro plantonista. O outro plantonista falou outra coisa e deu outra receita. Ou seja, a criança já estava com 2 receitas, tomando 2 tipos de remédio. Aí a pessoa volta de novo lá na farmácia e fala. Aí o meu genro, ele já vê que não adianta, então ele tira o time de campo, né? Aí chegou na quinta-feira, a criança não estava bem. Aonde que a mãe levou novamente? No hospital. 3º plantonista, 3º diagnóstico. A semana que vem eu posso contar para vocês os finais desse capítulo. Porque aconteceu essa semana e eu não sei o retorno disso. Aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Para quem você comentar o teu problema, a pessoa vai te dar uma direção. A quem você contar os seus problemas, você vai ter uma receita. Mas não seria melhor falar para Deus? Não seria melhor consultar o Senhor? Hein? Não seria melhor conversar com o Senhor? Porque às vezes, irmã, está demorando você colocar a mão naquilo que você quer, né? Está demorando de você colocar a mão naquela bênção que você tanto quer. Mas e as instruções que o Senhor te deu, você já cumpriu elas? Porque novas instruções só chegam quando você cumprir as primeiras. E se você nem souber o que Deus tem para você, ou quer de você, como é que o Senhor vai te abençoar? Eu estou falando nesse nível de pedido, de clamor que você tem. Eu não estou falando do básico, do feijão e com arroz. Eu não estou falando do básico para você ter roupa para vestir. Isso é promessa, o Senhor falou que nunca vai faltar.
Mas existem pessoas que querem coisas grandiosas do Senhor. E por que é que ainda não aconteceu na tua vida, meu irmão? Será que não são muitas vozes? E no meio dessas vozes, o diabo vai ali e ele se infiltra e acaba fazendo você acreditar numa mentira, num engano que é dele? Uai, é bem provável, não é? Você entendeu? Entendeu mesmo? Oh, oh, oh. Do lado de cá ninguém falou lá atrás, ó. Vocês entenderam mesmo? Quando não se sabe para onde deve ir, o que vocês acham? Qualquer caminho vai servir para algumas pessoas, não vão? Mas para as outras não, não é assim. Eu não sei para onde eu devo ir, mas eu sei aonde eu devo ficar. E eu vou ficar até que Deus manifeste, fale comigo de uma maneira que eu possa entender. Ou, Senhor, me perdoa, se o Senhor já falou comigo, já me mostrou alguma coisa e eu não entendi, o Senhor tem como repetir? O Senhor tem como me mostrar o meu propósito? O Senhor pode me mostrar por que eu sofro tanto? O Senhor pode me mostrar por que eu não consegui segurar a bênção? Por que eu não consigo hoje reter a bênção? Eu não sei qual é a sua pergunta para Deus, mas o interessante é que Noé viveu numa época muito difícil, mas ele também se moveu para ir entender o seu propósito. E a palavra de Deus é clara, diz que quando Noé terminou de construir a arca, veio o dilúvio. Demorou quanto tempo? 120 anos. Se ele demorasse para construir a arca e levasse 150 anos, quanto tempo demoraria para vir o dilúvio? 150 anos. Ou seja, o seu tempo está nas mãos de Deus ou nas suas mãos? Você entendeu a pergunta? O seu tempo está nas mãos de Deus ou está nas suas mãos? Está nas suas mãos, é você que decide o que você faz com o seu tempo. Noé não tinha o tempo assim necessário que ele precisava para construir. Noé não tinha, ele deve ter ouvido muitas vozes. Não devia ser fácil. Não é fácil e deveria ser muito pior naquela época. O fato é que Noé terminou e tudo aconteceu. O tempo está nas mãos de quem, igreja? Deus está dizendo para nós essa noite sobre o tempo, de quando eu vou fazer isso, sobre o tempo de quando eu vou fazer algo novo na sua vida, está nas suas mãos, porque eu vou fazer. Você quer que demore? Seja feita a sua vontade. Amém, igreja? Deus, esta noite, está dizendo para nós que o tempo está nas nossas mãos. E se o tempo está nas mãos, eu chamo isso aqui, ó. Não, põe lá de volta, por favor, no primeiro versículo. Salmo 32, versículo 8. Eu chamo isso aqui, então, de andar com Deus. As pessoas às vezes perguntam, eu quero andar com Deus. Ou então você ora, Senhor, eu quero andar contigo. O que é andar com Deus? É deixar Ele te ensinar? É deixar Ele te instruir? É deixar Ele te guiar e não deixar Ele tirar os olhos dele sobre você. Mas e quando você não souber fazer aquilo que Ele já te ensinou? O que você deve fazer? Perguntar para quem não entende? Não é melhor voltar e perguntar para Deus? Não é melhor procurar a Deus? Não é melhor buscar a Deus? O que vocês acham? Ô gente, mas nós não somos tão cabeça dura desse jeito, né? Não é possível que nós possamos trabalhar tanto contra nós mesmos. Se o tempo está nas minhas mãos, então tem pessoas aí que desfalecem, até o ombrinho vem para frente, porque fala, ih, danou-se. Agora o negócio pega. Aqui de cima eu vejo o rostinho de todos vocês, até onde
O grau dá para enxergar. Está nas tuas mãos. Sim. E agora que eu quero começar a explicar algumas coisas para vocês. Pode existir, então, a possibilidade de você mesmo dificultar a sua vida? Através das coisas que você conta de você mesmo para si mesmo? O que vocês acham? Você pode complicar a sua vida? E eu não estou falando do teu marido, ou da tua esposa, ou dos seus pais, ou dos seus amigos por aí. Eu estou falando com você, de você. Você tem esse poder de complicar a sua própria vida? Sim. Ou Ana Joseli. Se eu encontrar com ela, eu mato ela. Quem não me conhece, meu nome é Ana Joseli, viu? Misericórdia, né? Todos nascem únicos e morrem uma cópia. Nascemos originais e morremos uma cópia. Quem fala isso é Carl Jung. Eu nasci original, com a minha essência. Mas eu vou morrer a cópia de alguém? Sim. Quem você copia? Eu não estou falando de coisas boas. Eu não estou falando de referências. Quem tem referências não muda a sua essência. Sua essência não pode ser alterada. Você não pode deixar de pensar. Você não pode ficar com medo de pensar. Se não for um culto racional, então como que não tem por onde. Eu estou dizendo para vocês, em nome de Jesus, não é de você ter pessoas que você olha e fala, meu Deus, eu gostaria de ser assim. Não, eu estou falando de pessoas que você copia e não percebe, e está literalmente repetindo um padrão. Ou seja, quem é que você tem copiado? Mas você não percebe para não dar o braço a torcer. Vai separar o casamento por causa disso? Vai cancelar aquela amiga? Vai parar de compreender o filho? Vai deixar de vir na igreja? Vai deixar de ter comunhão com os irmãos porque você não pode estar errado? Ou errada? Sinto muito, você está contribuindo, está dificultando a obra de Deus na sua própria vida. Porque às vezes justamente o que você quer está atrelado na instrução que Deus te deu. E Deus só dá novas instruções se as antigas forem obedecidas. Vocês estão aí, gente? Quem você está copiando e não tinha percebido ainda? Põe a mão no seu coração. E eu espero que você sinta agora. Não precisa fechar o olho, não. Todo mundo olhando aqui para mim. Você não vai ver anjo agora, não. É culto racional. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Se você não acreditar no que você vai falar agora, não espere ter nada de Deus, porque nem você acredita em você. Que dirá Deus vai acreditar que você vai pagar algum voto ou vai falar alguma coisa para Ele? Senhor, se o Senhor trocar meu carro, olha, eu estou falando aqui no particular, no nosso quarto, aqui no meu quarto, tá bom? Nunca mais eu vou deixar de fazer a tua obra. O carro chega, você não põe ninguém dentro do carro, porque você tem o quê? Ciúmes do carro. Senhor, se tu me deres um filho, eu nunca mais deixo de te servir. Não vai voltar para a igreja enquanto a criança não fizer pelo menos 20 anos. E a hora que a criança fizer 20 anos, aí começa a adolescência dela. Aí você não pode deixar o adolescente sozinho, porque ele vai se drogar, né? Você entendeu? Então põe a mão no teu coração e fique firme do que você vai falar para você mesmo. E repete para você, por favor. Eu sou um herói. Sobrevivi às coisas terríveis. Porém, todo herói que se recusa a morrer, recusa-se a crescer. Você é ou não é um herói? Alguém daria conta de passar o que você já passou? E você, irmã, você é ou não é uma heroína? Alguém aguentaria ter a vida que você tem? Mas se você recusar a crescer, se você recusar morrer, você vai se recusar a crescer.
Porque para crescer tem que ter renúncias. Para crescer algumas coisas tem que morrer dentro de você. E na maioria das vezes é aquilo que você pensa e está errado. Você quer continuar sendo herói ou vilão? Misericórdia, né? Por que eu preciso disso, pastora? Por que eu preciso perceber? Eu já sei que eu sou um herói. Não, meu irmão, às vezes você é somente um sobrevivente. E aquilo que você não percebe, não tem como você mudar. A gente só transforma, a gente só muda, a gente só modifica, a gente só dá um passo e movimento, as coisas que nós queremos se nós percebermos. Se você não perceber, irmã, que você está errada, o preço vai ser muito alto. Você entendeu também, irmão? Há alguma possibilidade de você estar enganado? Não, né? Então, não vai crescer. Você tem noção, eu afirmar isso perto do meu negão? Se ele não é homem de Deus, eu estaria frita na mão dele, vocês não acham? Ô gente, é ou não é? Sim, eu estou enganado em muitas coisas. Não 100%. Né, negão? Mas a maioria. Que se diz em casa, em relação às coisas de casa com ele, a maioria. Mas amém. Vamos lá. Eu não mudo aquilo que eu desconheço. Se eu não posso mudar aquilo que eu não conheço, então para que eu não perceba as coisas, é fato que você deve estar hoje traumatizado por alguma coisa. O trauma na vida da pessoa, o trauma vivido por uma pessoa, não deixa ela habitar no seu próprio ser. Aonde que você habita? Que corpo que você mora? Ninguém habita em lugar nenhum aqui? Hein, gente? Você entendeu? Se você passou por traumas, você fica incapacitado, incapacitada de habitar no seu próprio ser. Ou seja, você está vivendo a vida e está esquecendo de levar você. E ele fica feliz falando, ó. Amém. Misericórdia, né? Responde isso aí para você mesmo. Você está cansado de ser você mesmo? Tem hora que você está cansado de você mesmo? Você não gosta ou não consegue ficar com você mesmo? Dia de folga, o que você faz? Você gosta da sua companhia? Ou você tem que fazer alguma coisa para acabar com o teu dia? Problemas que sempre voltam a acontecer. Tem problemas que estão repetindo demais na sua vida? São sinais de traumas vividos. E o que são traumas? É uma ferida psíquica que endurece você psicologicamente. Sendo assim, interfere em você e na maneira como você cresce e desenvolve. E agora você passa a agir por causa da sua dor. Uma dor que se manifesta através de ansiedade, do medo, da solidão, do desvalor, do pânico. E isso sempre vai deixar você na defensiva. Estão entendendo, igreja? Traumas não é a situação que aconteceu com você, e sim o que aconteceu dentro de você. Traumas não são acidentes, como eu sempre explico, né? Traumas não são acidentes, não são brigas, não são pessoas que morreram, não são os bens que você perdeu, não foram as traições, não foi o casamento que se desfez, mas o trauma é o que aconteceu dentro de você. Porque a dor está escondida, como se fosse uma ansiedade, um vazio. Você sente que vive procrastinando. Você até sente assim, ó, eu fui amado, eu fui amada, eu fui protegido. Eu sei que eu fui, mas eu não me sinto. Eu não me sinto amada. Eu não me sinto que eu estou protegida.
Isto é característica que você passou por traumas. E quem não passou, né? A pergunta é: você passou por algum trauma já nessa vida? E quem é que conta para o seu cérebro que você não está bem? Quem é que conta para o seu cérebro que você não anda bem? Que você não está legal? Quem que conta? Quem faz terapia é xarape. Xarape, igreja, é uma maneira delicada de dizer: não abra a boca. Vocês entenderam? Então fala para mim, quem é que conta para você mesmo que você não está bem, que você está ansioso, que você está ansiosa, que você está com vontade de morrer, que aquilo que você tanto quer não vai acontecer, que você vai brigar, você não vai conseguir se segurar, que você vai explodir? E aí, quem é que conta para você? Alguém, um ser humano, pode pelo menos tentar dizer isso? Hã? Não. Você mesmo, Ruth. Parabéns. Como que você conta para você mesmo? O que você usa para contar para o seu cérebro que você não está bem? Como é que você se comunica com o seu cérebro? Através dos pensamentos. Parabéns. Os seus pensamentos é que conversam com o seu próprio cérebro. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Coloca o primeiro slide para mim, por favor. Vamos ver como é que funciona isso. Eu não sei falar o nome do rapaz, mas é Penfield ou Tiago Sonoda? Deve ser, né? Esse é um homúnculo. Aqui é o cérebro. Ele está dividido em 2 hemisférios, córtex sensitivo e córtex motor. Esse homúnculo é uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma passada muito grosseira nele para vocês entenderem uma coisa interessante. Esse homúnculo aqui é uma representação artística de como diferentes pontos da superfície do corpo estão mapeados nos 2 hemisférios do cérebro. E se distribui ao longo das áreas centrais do córtex cerebral. Esse Penfield é um homem, e ele estava estudando a epilepsia, e ele começou a operar as pessoas acordadas. Ou seja, ele dava aqui na parte occipital do cérebro, ele dava anestesia local, e ele, através de estímulos elétricos, ele dava choquinhos, e ele ia conversando com a pessoa. Isso há muitos e muitos anos atrás. E ele começou a prestar atenção que, dependendo do lugar que ele dava o choquinho, era o lugar do corpo que a pessoa sentia. Aí a gente entende que o homúnculo é como se fosse uma biblioteca, um mapeamento, ou seja, tudo que você tem no teu corpo, qualquer órgão, qualquer receptor, acende uma luzinha ali. É como se você estivesse numa maternidade, ganhando o seu bebezinho, e você está numa maternidade pública com, vamos dizer que 30 mulheres ganharam o bebê aquele dia. Aí você não está passando bem, você pega a campainha da tua cama e aperta. A hora que a enfermeira entra, ela vai direto na sua cama. Por que ela sabe que é a sua cama que acionou ela? Porque tem um fio elétrico que liga o número da sua cama ao número do mapeamento lá da sala das enfermeiras, e ela sabe que foi a cama tal, o leito tal, que acionou a campainha. Vocês entenderam? Então, se você sente uma dorzinha no pé, no mapeamento ali dá para saber que é o pé. Ou seja, vou dar um exemplo melhor. Alguém aqui já teve aquela bactéria H. pylori no estômago? Levanta a mão em nome de Jesus. Tem um monte de gente que tem e não sabe. Como que mata a H. pylori? Antibiótico e tratamento longo, certo? Só que se por acaso você tiver com a bactéria H. pylori tomando antibiótico, e você tiver uma infecção muito grave no ouvido, você tem que tomar outro antibiótico, não é? Ou aquele antibiótico do seu estômago vai servir para o seu ouvido? Não serve.
E aonde é que no homúnculo ele vai estar sabendo que aquele antibiótico é para o ouvido e o outro antibiótico é para o estômago? Por causa dos receptores. Então tem um fiozinho, né? Ó, a grosso modo, tá, gente? Tem um fiozinho que liga lá o teu órgão, a luzinha certa lá no homúnculo, que vai dizer, é o estômago, é o ouvido. Então você toma um remédio. O remédio, o antibiótico vai fazer efeito sobre a sua vida quanto tempo? Depois que você toma um antibiótico, quanto tempo ele faz efeito dentro do seu organismo? Eu estou tomando um hoje para gripe. Eu tomo um só por dia. Ou seja, eu estou protegida durante 24 horas. Porque eu só vou tomar amanhã. Eu tomei às 15 horas. Então tem remédio que dura 4, tem remédio que dura 6, tem remédio que dura 8, tem remédio que dura 10 horas. Amém? E a hora que toma o remédio, aonde que o remédio faz efeito? No estômago ou lá no cérebro? No cérebro. A sua dor nunca é no órgão. Você pode queimar a sua pele. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. A dor não é no teu corpo, é no teu cérebro. Entenderam, gente? Que coisa interessante. Mas é o local que é afetado que manda os receptores dizer, cérebro, eu não estou bem. Aí ele manda a resposta da dor. E a dor é aguda, a dor é não sei o que lá. Tem pessoas que não têm dores, eles não sentem dores. É até perigoso, porque eles podem estar se queimando e não sabem que estão se queimando. Ok, aí você tomou o remédio fica num lugar que chama fenda, um buraco, fenda sináptica. Aqui está o homúnculo, aqui está a fenda e ali estão as sinapses. Elas não podem ficar encostando nos neurônios. Então o remédio fica ali, assim como fica também quando você toma anestesia para uma cirurgia. Você se desliga o corpo. Mas como é que sabe que tem que se desligar? Porque o cérebro já mandou. E enquanto aquele remédio estiver dentro de você, significa que o cérebro não vai mandar respostas. As respostas, elas são, não passa. Ali naquela fenda não consegue passar, ela não consegue pular. Amém, gente? Então quer dizer que qualquer coisa que você tiver no teu corpo, vai doer em um desses lugares, que é o mapeamento no cérebro. Até aí vocês entenderam? Tá. Você está com a sensação agora de estar com frio ou calor? Eu estou com a sensação de estar com calor, estou até suando aqui, ó. Quem é que está certo? Sou eu que estou sentindo calor? Vocês entenderam? Sensações não são emoções. E se você levantar hoje com a sensação que você vai quebrar a cara de alguém? Hein? E se você levantar hoje com a sensação que hoje você vai brigar? E briga. Eu estou com uma sensação que eu estou sendo desvalorizada. Eu estou com uma sensação que eu estou sendo abandonado. Será realmente que tudo que você sente é emoção ou é sensação? Emoção não são as mesmas coisas que sensações. Às vezes você pode ter tido segurança na tua família, você pode ter sido amado, mas você não se sente assim. E aonde que fica a sensação? No homúnculo. Quem é que conta para o teu cérebro que você não levantou bem hoje? Não fica em lugar nenhum aqui. Fica em outro lugar. Deixa eu ver se eu escrevi aqui, peraí. Qual é a parte do corpo que nos faz pensar? É o córtex. Não é esse aqui. A parte externa, conhecida popularmente por massa cinzenta. Esta região é responsável pela competência de pensar e interpretar o que é enviado pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Amém? Como que eu posso invalidar
a dor de alguém que está sofrendo, mesmo eu sabendo que aquilo é uma mentira. Mais ou menos assim, vou botar você no rolo, tá bom, Maria? Thaís, a Maria falou de você. A Thaís vai procurar saber se é verdade? Ainda mais se foi eu que contar para ela? A Maria falou? Não. Eu levantei e hoje eu quero arrumar encrenca. É assim que as mulheres às vezes levantam, viu, maridos? Sai de perto delas. Dá distância de um ser endemoniado desse, tá bom? Porque tem mulher que já levanta, hoje eu vou quebrar o pau. Aí o marido olha, gente, o marido olha, ela fala, eu estou sentindo uma raiva dentro de mim. Tem gente rindo. Eu estou sentindo que ele está me irritando. Sabe aquele dia que ele irrita sem falar nada? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aquele dia que ele irrita de boca fechada. E uma hora ou outra o negócio baba, não baba, meninas? E depois quem que é o errado do rolo? É ele. É ele. Mas voltando aqui para o caso da Maria com a Thaís. É mentira o que eu estou falando para a Thaís. Eu quero prejudicar a Maria. Tem gente que faz isso. As pessoas com quem você convive, às vezes fazem isso. É mentira o que eu estou dizendo. Traumatizei a Thaís, porque ela não conhece direito a Maria. Poxa, a Maria falar um negócio desse de mim? Que loucura. Eu posso invalidar a dor dela? Não, ela está sentindo. Mas é real a dor dela? Não, é baseado naquilo que eu falei. Entenderam? Será que hoje é algo, por acaso, tem algum motivo de você estar passando por um problema sem ter certeza que esse problema existe? Misericórdia, né? Onde se originam as emoções? No sistema límbico. Ele vem pelo que nós pensamos a respeito de situações decorridas. Portanto, o que acontece, dependendo da forma que nós vemos ou interpretamos nossas vidas e as emoções ou sentimentos, serão resultado disso. E os traumas emocionais, eles têm o potencial de causar dano ao aparelho psíquico de quem os vivencia. Os efeitos de experiências traumáticas podem influenciar a autoestima, a maneira como a pessoa passa a se relacionar com as outras pessoas e os seus comportamentos. Sabe aquela dor que você passou? Aquela dor que quase arrebentou seu coração? Sabe você, naquele momento de dor, ter ficado sozinha com a sua dor, ou sozinho com a sua dor, e não ter tido ninguém para te amparar? Sim, isso traumatizou você. Será mesmo que pelo que vocês sofrem? É verdade? Ou é uma maneira que você está interpretando? Porque quando uma parte do corpo é lesada, na hora, os receptores mandam um sinal para o cérebro. E o cérebro sabe que é verdade, porque ele está recebendo o sinal. E ele manda o outro sinal, que é a dor. Mas quando se trata de emoção ou sensação, quem é que conta para o cérebro que você não está bem? São seus pensamentos. Entenderam? Primeiro você pensa, para depois você sentir, para depois você agir. Se você todas as vezes não pensar e já dar uma resposta rápida, não avaliar o problema, você está fadado a errar, brigar, você está fadado a ter sérios problemas com você mesmo. Amém, igreja? Posso continuar? Meu Deus. Isto te faz afastar de você mesmo. Por isso algumas pessoas não conhecem o seu propósito. Porque elas dizem assim, ó, eu tenho tudo, mas ao mesmo som. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu não me sinto feliz. Eu sinto que me falta algo. E isso é justamente a incapacidade que você tem de habitar no seu próprio ser. Você tem alguma dor. Você foi traumatizado por algum problema.
E você acreditou tanto nisso, que você está deixando a tua vida ser paralisada. A sua vida está ficando para trás para que você sempre lembre daquela dor. Mas como isso não é perceptível, você vai esconder sempre a sua dor através de um vício. O vício você vai levantar, vai manifestar algo que você vai padronizar, que sempre vai fazer aquilo, só para você não entrar em contato com você mesmo. Você está levando a vida, mas está esquecendo de levar você mesmo. Tem dor aí que já faz tempo, né? Mas arrebenta o seu coração até hoje na hora que você lembra. Eu vou invalidar a sua dor? Não, mas eu vou mostrar que você está enganado, que você está enganada, que essa dor já foi, isso já aconteceu, você está em outro ano, você está em outro período, você está em outro ciclo, você está vivendo a sua vida de uma outra maneira. E eu fico prestando atenção na hora do louvor, né? Na maioria das vezes eu não presto tanta atenção porque eu entro mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa, uma dica. Se você sente vergonha ou você literalmente não consegue levantar os seus braços, se você não consegue adorar a Deus, não é porque você é mau, não é porque você é menor do que o outro tem mais unção ou não, é porque você não habita no seu próprio ser. Como assim, pastora? Você não consegue sentir. Como que alguém que não habita dentro de si mesmo vai sentir alguma coisa? Quando você está passando por crises, por problemas sérios, que talvez você já tenha até superado no sentido assim, às vezes você vem de uma família que a sua família não sabia lidar com problemas. E se ela não sabia lidar com problemas, ela não sabia enfrentar os problemas e superar os problemas. Então, problemas que já passaram, problemas que já foram resolvidos, você não conseguiu superar. É como se eles estivessem hoje existindo na sua vida. E isso é uma mentira. Então, na hora que é para levantar o braço, adorar o Senhor, você não consegue. Por quê? Porque você não consegue viver no tempo presente. E o tempo presente é hoje. Dia 2 de julho, hoje meu pai faria 80 anos, né, mãe? Glória a Deus, ele está guardadinho lá em cima. Hoje é 2 de julho, e que horas que é agora? 21h02. Isto é a única coisa real que nós temos. É o nosso tempo presente. Quando você não consegue levantar as mãos e adorar o Senhor, você não consegue se entregar, é porque você não está vivendo o tempo presente. Você está paralisado em alguma coisa que te aconteceu lá atrás, e todos os dias você pensa a mesma coisa. E para que você não se esqueça daquilo que você viveu, você vai criar um vício. E esse vício vai estruturar, vai segurar essa dor. E você vai se achar culpado, culpada, e você não é. Você não é culpado, você não é culpado de nada. Mas como você está impossibilitado de viver o hoje, de ter atenção plena no hoje, então você vai estar sempre lá no passado. E o pior é quando você para de olhar para você mesmo e passa a culpar o outro. Responsabilizar o outro por aquilo que aconteceu com você. Tiago, coloca outra frase para mim, por favor. Lê isso para você. Mesmo sabendo que a culpa não é sua, você se sente culpado? Olha lá a frase. Relacionamentos abusivos, por exemplo, iniciam na infância. Aí a criança cresce, normaliza o que não é normal. O que é um relacionamento abusivo para uma criança? É ser maltratada. Aí você casa com um jegue,
com um grosso, safado, sem vergonha, que te trata mal e você acha normal. Um burro, um cavalo, sei lá o que é. O Elcio. Você recebe um monte? Não, meu irmão. Não é por causa da chama. É por causa da chama. Nem Maria da Penha, gente. Ele é o capitão aqui. Os 190 da vida aí, que deve ser B.O. Ali ele sabe no B.O. como é que as mulheres chamam os maridos. Entendeu? Olha só. Tem gente que sentiu errado, né? Vocês viram só o que é a diferença do que é verdade e que não é? Interessante, né? A criança cresce sendo maltratada, normaliza aquilo, casa, continua sendo maltratada porque nunca viu a mãe ou outra pessoa sendo bem tratada. Pelo amor de Deus, não normaliza aquilo que é errado. Não normaliza, denuncia. Sai fora. Se a pessoa não quiser Jesus, não quiser se converter, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não normalize o que está de errado. Olha um exemplo de uma coisa de um caso que a gente atendeu. A filhinha, pequenininha, a mãe foi diagnosticada com autismo leve. Leve, hein? E mulher, você sabe que autismo em mulher é mais dificinho, né? Mas acontece. A mãe, autismo leve, teve uma filha. A menininha cresceu e a mãe não conversava com ela. Porque quem tem autismo leve não gosta de ficar conversando. E nós temos que fazer o quê? Respeitar. Mas aquela criança, ela achava que aquilo era o normal. A mãe, gente, passava semanas sem conversar com a filha. Nem o básico do básico. Então a criança cresceu o quê? Calada, até que entrou para a escola. Quando ela entrou para a escola, demorou para ela perceber. Mas quando ela foi fazendo 6, 7 aninhos, ela começou a perceber que as mães das outras crianças conversavam com ela. Entenderam? Aí que ela viu que aquilo que ela vivia que não era o normal. Então você pode estar acostumado com coisas hoje que não é normal, mas você normalizou e isso traumatizou você, porque trauma não são situações, mas trauma é aquilo que aconteceu dentro de você. Entenderam? Outro exemplo. Uma outra criança, ela foi criada por uma mãe depressiva. E aquela criança, parece que eles moravam numa cidade que não tinha ninguém por perto para acudir a criança, menina também. E a mãe depressiva tomava remédios. Então, o que vocês acham que a mulher fazia durante o dia? Não fazia nada, dormia. A mulher é culpada? Mas quem é que ia educar aquela criança? A menininha começou a crescer, foi para a escola. E quando a menina voltava da escola, ela tinha que fazer o que para comer? Miojo. Porque era a única coisa que tinha para comer. Por que só comprava miojo? Porque a mãe não ia levantar mesmo para fazer nada. Quem cuidava da sua própria refeição era a própria criança. Só que ninguém denuncia porque ninguém conhece os problemas que se passa dentro de uma casa. Mas a criança cresceu normalizando aquilo, achando que todos eram depressivos. E ela não era depressiva, mas ela aprendeu a ser. Até quando ela começou a ir para a escola, precisava fazer trabalhinhos, e ela começou a notar que tinha outras amiguinhas que davam risada, que as mães estavam bem. Vocês estão entendendo? Por favor, não normalize aquilo que não é normal na vida de vocês. E a única maneira de saber isso é você usando como parâmetro a palavra de Deus. Se você não teve, a partir de agora você tem. A pior coisa que uma pessoa pode sofrer na face dessa terra é um trauma, uma dor e não ter um adulto para ficar do lado. Eu estou falando de crianças. Uma criança passar por surras, por humilhações, aí chega na escola, bullying. Ô, gente, quanto que no nosso tempo existia bullying? A gente já estava normalizando o que não era bom. Hoje já é diferente.
Bullying já é mais, né? Já é mais comentado, explicado. Mas o que será que você passa, que você acha que é normal e não é? Por isso que Jesus disse, se vocês forem como crianças na minha presença, vocês lembram disso? Porque criança acredita em tudo que o pai fala. Se o seu cérebro consegue imaginar, então ele consegue acreditar que aquilo é verdade. Mesmo que você já tenha passado por muitos abusos na face dessa terra, mesmo que você já tenha passado por muitos traumas, a única maneira para você se levantar para curar disso é você tendo um novo estilo de vida. E um novo estilo de vida implica em histórias novas que você conta para você mesmo. Mas como é que eu vou contar? Mas você já conta. Todas as tretas que acontecem dentro do teu corpo é você mesmo que conta para o teu cérebro, através dos seus pensamentos. E o Senhor quer mudar essa história. Amém? Você está rindo por quê? Você nasceu com 17 irmãos, filho. Você podia existir numa família com 17 irmãos e mais um bebê atrás? Somos vencedores. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você conseguiu passar o vídeo? Não? Que pena. Trauma afasta a pessoa da sua própria essência. Te faz desligar de sentir prazer por qualquer outra coisa. Você deixa de vibrar com as coisas. Você entendeu porque você não consegue louvar a Deus? Porque você não consegue ficar no tempo presente. Então não consegue vibrar mais com as coisas. E quando a gente não conhece isso, a tendência da pessoa maldosa é dizer, olha lá, vive em pecado. Olha lá, não tem sensibilidade. Ô leproso! Ô lepra! Nem tudo é isso. Não estou dizendo que, né, que não seja também. Mas na maioria das vezes, é porque você não consegue mais vibrar com as coisas. É como se você tivesse congelado, morrido. E não tem nada a ver com a perda de identidade. Tem a ver com luto mesmo, com morte. Um outro exemplo. Uma mãe cuidou tão bem da alimentação de uma menininha, diz que na escola a menininha levava limonada, mas não podia pôr açúcar. Porque a mãe decidiu que a criança não ia experimentar açúcar. Certo, ela achou que a criança com 50 anos ia morar com ela ainda, né? Não podia comer açúcar, não podia comer nenhum tipo de doce. E pão, gente, todos os dias o lanchinho era ou suco de laranja sem açúcar, que até não tem problema, né? Limonada, mas nada podia ter açúcar. E o pãozinho era um pãozinho integral com não sei o que lá de ricota que a criança levava. Só que ela começou a crescer e começou a perceber o lanchinho de quem? Das amiguinhas do lado. Ela podia experimentar? Não, ela não podia comer açúcar. Então, sabe dessas mães chatas que vão na escola? Se tem mãe chata aqui desse jeito, vocês me desculpem, mas deve ser um saco aturar a mãe assim. Eu não quero que faça isso com meu filho, viu? Olha, se meu filho fizer tal coisa, você não chama a atenção dele, porque eu não te dou essa autorização, hein? E essa mãe ia na escola e falava que não era para a professora deixar ela experimentar o lanchinho de outra criança. Ela queria guardar tanto o filho dela, a filha dela, que ela não deixava nem a menina ter o prazer de brigar com a outra e aprender a se defender, porque tudo isso faz parte da educação. Não morrendo, gente, aleluia. Se chegar com marca em casa, não tem problema. É que você não lembra os chutes que você já levou. A minha mãe também falava, resolve. Tem gente que não aprendeu a resolver problemas. E às vezes resolve, mas não supera. Não consegue ficar no momento presente. Amém? Vamos lá. Aí a menina cresceu. A menina cresceu e ela foi numa festa. Chegou na festa de aniversário, tinha fast food. Sabe quando você vai naquelas festas abençoadas de criança que tem batatinha frita com hambúrguer? Que eu amo. Ela experimentou a coca. Mas a mãe não podia saber. A menina já estava com mais de 10 anos. Aí foi crescendo, ela passou a comer o quê? Escondido da mãe. Mas mesmo porque dentro da casa dela, as coisas já tinham sido liberadas um pouco.
mas ela tinha dentro dela que ela não podia comer. Então a menina começou a engordar, e sem comer quase nada, e muito gorda. Por quê? Porque ela sentia a culpa em tudo que ela comia. E aonde que estava o problema? Ela acreditou. A mãe já nem lembrava mais da limonada. A mãe já nem lembrava mais. E se lembrasse, filha, me perdoa. Era uma época que nossa, minha filha, você era uma bonequinha, coisinha mais linda. Mamãe queria te tratar como se você fosse uma princesa. E eu acabei até estragando você. Poxa, era só questão de conversar, negociar. Mas o tempo passa. Mas a dor não. Amém, gente? E você? Você lembra quando você era criança? Você lembra aquele dia dos pais ou dia da mãe? Isso não aconteceu na minha casa, graças a Deus. Mas eu acho que eu fiz com uma das minhas filhas. Tem de um outro caso que a criança, menino, entregou para a mãe, no dia das mães, um cartão. E a criança não sabia escrever direito. A mãe, quando pegou o cartão, ela não teve a sensibilidade de prestar atenção no que estava escrito no cartão. Sabe o que ela olhou? Os erros de português. Então, o menino foi o quê? Criticado. Criticado. Isso já aconteceu com você? A mãe tinha escrito, aliás, o menino tinha escrito com todo carinho, mas a mãe, ao ler o cartão, só corrigiu. Acha que o filho tem que ser perfeito. Perfeição não existe. O Bernardo contou para mim. Bernardo veio semana passada para cá, ele tinha prova de português, umas coisas lá que eu nunca estudei na face dessa terra. Aí eu fui para o Google, mas não mostrei para ele que estava no Google, né? Peguei a idade dele lá, fez esse Google há de me ajudar. E ajudou. Peguei uma prova pronta lá e dei para ele, porque tinha respostas, porque senão como é que eu ia corrigir aquilo? Adjunto não sei o quê, adjunto adnominal, não sei o quê. Eu falei, eu estou perdida. Primeiro eu precisei entender, para depois dar para ele, né? Mas aí eu peguei já uma prova com as respostas e boa. Aí ele liga para mim e fala, né? Vovó, tirei 10. Você acredita que alguns dos exemplos que você deu foi o mesmo da prova? Olha o Google salvando as professoras aí. Aleluia, não tem nada contra não, deixa elas. Só que ele contou para nós ontem que uma menina da classe tirou 8,7. E ela falou o quê? Eu vou apanhar a hora que chegar em casa. Eu falei, não vai. A Bruna fez assim para mim por detrás. 8,7, você tem noção de tirar isso em português? Eu também acho que nunca tirei. Você tem noção? 8,7. Pelo amor de Deus, no meu tempo era 5. Tirou 5. Aleluia. 5,5 é melhor, meio ponto para garimbar, né? Ô, gente, será que é essa a sua dor? Por isso que você não gosta que as pessoas te critiquem? Por isso que ninguém pode dar o contra com você, porque você não consegue estar no tempo presente, só vive lá atrás naquela dor, e tudo que as pessoas falam gera como se fosse, como se fosse uma humilhação. Você não acredita em mim. Puxa, mas não foi tanto assim, por que você está se sentindo assim? A dor está lá atrás. Amém? Põe a frase novamente, por favor. Vamos ficar de pé, por favor. É difícil ser quem eu sou? Ali está escrito, é difícil de ser quem eu sou? É tão difícil assim ser você mesmo? Para mim foi, tem sido. Mas não deixa de ser uma descoberta. Se você não olhar para dentro de você, se você não perceber, você nunca vai poder mudar nada na face dessa terra. E ainda vai ficar traumatizando as outras pessoas. Porque mesmo sendo adultos, nós podemos ser traumatizados. Amém, gente? Agora, o interessante é, você entendeu porque você busca? Eu não vou sair com a boca aberta de novo.
Pronto, Thaís. Entendeu por que vocês buscam alívio em vícios? Porque o vício é uma tentativa de adaptação à dor que você sente. Vício, eu não sou drogado, pastora. Vício não é só isso. Vício é ser vitimista. Vício é sentir depressivo. Vício é achar que está todos contra você. Você só muda o que você percebe. Vício é compulsão por compras. Vício é a compulsão por remédios. Vício é a compulsão por comida. Vício, às vezes, é isso aqui. Essas meninas aqui, tudo viciada. Se acham. É ou não é, meninas? Sabe lá, né? Deus que me livre. Mas é verdade. Aí elas descobrem o propósito delas, enfrentam elas mesmas, sobem aqui, porque para ficar aqui em cima não é fácil. Aí outras pessoas ficam assim, canta mal, né? Desafina, né? Nossa, olha lá, ela que vai cantar de novo? Pois é, ela está vivendo no tempo presente, ela está lutando contra a dor. Quem não consegue habitar no seu próprio ser, infelizmente consegue olhar para as coisas de fora. Então é onde você fica. Meu irmão tem ou não tem? Aquela família é unida e a minha não. Nossa, eu gostaria tanto de conseguir tal coisa e não consigo. Isso é mentira. O que você tem é o melhor. Abraão precisava desse empurrão de Deus, porque ele não sabia para onde ele tinha que ir. Ele escutou uma voz. Ele escutou uma voz. E ele não sabia se no lugar que ele estava também era o certo. Tanto é que não era. Deus ainda falou para ele: eu vou fazer de você, dos seus descendentes, uma grande nação. Mas você não pode ficar aí. Você tem que sair da casa do teu pai. Mas eu já saí, eu já casei. Abraão já era casado quando Deus falou com ele. Não, sai dos seus parentes, da tua parentela. Sai do meio dos parentes. Abraão precisou sair mesmo. Você não precisa sair. Você pode estar com seus parentes, você pode estar morando com seus pais ainda, ou precisar voltar a morar com eles, não sei. Mas não fazer disso um drama. Porque o trauma existe aonde? Aqui dentro. Não é o que acontece, e sim o que está dentro de você. Às vezes você deixa de ajudar uma pessoa falando: aquilo lá é um sem vergonha. Não é, tenha compaixão, pelo amor de Deus. As pessoas não são o que são porque querem. Não são. Amém? Feche os olhos, por favor. Aleluia. Uma voz pode mudar a sua vida. E você crê que a palavra de Deus tem esse poder? Você crê que a palavra de Deus pode alterar o rumo da sua vida? Você precisa crer. Com os olhos fechados, o vídeo que eu queria mostrar para vocês é um neurocirurgião, e eu não sei quais são os outros médicos, e eles estavam fazendo exames de imagens, numa mulher crente, e numa outra pessoa que sabia falar uma língua estrangeira. Então a pessoa começou a falar em inglês, e o lobo frontal dela, na imagem, começou a mexer. E quando ela parava de falar em inglês, a imagem parava de se mexer. Ela falava, a imagem mexia. Então ele percebeu que não importa a língua que a pessoa fale, quando a pessoa está falando e ela está crendo naquilo que ela está falando, traz reações no cérebro. Mas de repente eles conectaram aqueles aparelhos numa mulher crente. Isso foi acho que nos Estados Unidos. E ela começou a orar em línguas. E ela orava, mas aquilo ali na frente não mexia. E eles ficaram intrigados, mas qualquer língua faz o lobo frontal mexer. Eu não vou saber os termos técnicos, me desculpem.
Mas quando ela orava em língua, aquilo não mexia. E os médicos não puderam entender aquilo, porque de repente eles falavam para ela: fale na sua língua. E ela falava na língua dela, e aquilo começava a mexer novamente. E eles disseram para ela: tem uma coisa de muito estranha. E ela disse para eles: não, não tem nada de estranho. Não sou eu, e sim é o meu Senhor que está falando através de mim. Eu achei aquilo tremendo. Quer dizer, você pensa que é você que está orando em línguas, mas é o Espírito Santo dentro de você. É um ser dentro do nosso ser. E a dor não deixa eu habitar o meu próprio ser. Sabe o que o Senhor quer devolver para nós aqui essa noite? A nossa vida. Não é identidade. Nós temos identidade de filhos. Todos nós sabemos que somos filhos. Mas é a nossa vida. Irmã, você pode estar aqui hoje sofrendo por causa de problema de alguma outra pessoa. Não. Vem para cá agora em nome de Jesus. Fica aqui no tempo presente. Puxa o ar. Você entende por que você tem síndrome do pânico? Você entende por que você é ansiosa? É uma maneira de esconder sua dor. É uma maneira que você arrumou para se adaptar a essa dor. E o Senhor está te chamando essa noite, assim como Ele chamou Lázaro. Vem para fora. Mas tem 4 dias que está morto. Tem anos que eu me separei. Tem anos que eu sou viúva. Tem anos que eu fui assaltada. Tem anos que eu fui abusada. Tem anos que eu perdi uma herança que era do meu pai. E eu me sinto culpado. Não, chega. 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 Puxa o ar e perceba que você está na igreja. E o dia que se chama hoje é o dia. É o dia de hoje. Aleluia. Pastora, como é que é mesmo que eu saio dessa? Tendo uma novidade de vida. Aquela mulher não conseguiu ouvir a voz de um médico só. Todos os dias ela queria ouvir uma coisa diferente e ela ouvia. Mas em Cristo Jesus nós temos novidade de vida. Todos os dias Ele tem uma novidade para nós. Tem dia que são coisas boas, tem dias que são coisas ruins. E eu não vim aqui dizer para você que o bem-estar existe ou que a felicidade existe, não. Me desculpe, a ciência. Na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia diz: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer. Você vai vencer. Romanos 6, versículo 4, por favor. Paulo já disse isso há muitos anos atrás. O que você vai ler agora? De sorte que fomos sepultados com Ele. Você já se sentia morto, né? Morto. Puxa, glória a Deus. Já foi sepultado com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Assim. Ó, Paulo nos convidando. Chacoalhe teu irmão aí, diz para ele: ó, Paulo está nos convidando. Andemo-nos também em novidade de vida. O que é novidade de vida? É um estilo novo de vida. Está acostumada a tomar remédio e dormir o dia inteiro? Levanta e anda, minha irmã. Você está acreditando em coisas que não existem mais. Isso aí virou um vício. Não estou mandando ninguém parar de tomar remédio, não. Vai pedir ordem lá primeiro para o médico. Que vício que você tem? Ah, você gosta de pegar no pé, né? Isso é vício. Pegando no pé, ninguém olha no seu, né? Isso é vício. Ah, você gosta de falar muito, né? Falar sempre as mesmas coisas.
E não muda? Não. Por quê? Porque você não foi validado quando era pequeno, né? Papai não olhou olho no olho. Criança tem que olhar olho no olho. O que é, meu filho? Oh, meu Deus, essa criança falando de novo isso. O que é, filho? Mas não finge, não. Criança é esperta. Se você não teve validade, autenticação dos seus sentimentos quando você era pequeno, hoje você acha que é motivo de chacota. Se entrar num lugar e as pessoas estiverem conversando, você vai pensar: ah lá, está falando de mim. Nem que você fosse a última bolacha do pacote, né? Mas você vai achar: ah lá, está falando de mim. Ai, meu Deus, está falando de mim. Ih, meu Deus, sabia. Ah lá, está rindo de mim. Não, seu problema não é agora. O que é agora é o vício. De se achar coitadinha, de achar que é perseguida. Para com isso. Uma voz que você ouvir, muda tudo. E essa voz é a voz do Senhor, é o Espírito Santo. Amém? Vai até Ele então. Se com os olhos fechados você de fato conseguir imaginar perto do Senhor, então as suas emoções para o seu cérebro vão se tornar figuras, palavras, situações. É isso que o cérebro entende: emoções e sensações. Se você crê que você está na presença de Deus, seu cérebro também crê. Então você não está imaginando, você está. Por isso que ir no Santo dos Santos não é difícil para mim, porque eu creio. Eu sei que eu vou lá. Por que eu sei que eu vou lá? Porque fisiologicamente o meu corpo manifesta. Eu choro, eu começo a suar. E a fé é a mesma coisa. A fé é uma substância. As coisas não vêm na sua mão, não é porque Deus não te ama, é porque você não ora como deve. E como eu devo orar? Acredite naquilo que você pede. Se a fé é uma substância, então na hora que você está orando, o que tem que manifestar no seu corpo fisiologicamente? Um suor? Um choro? Uma coriza? Assim como a iniquidade também é uma substância, está escrito em Salmos, que como óleo quente permeia o espírito, ou seja, se a maldade está dentro de mim através de uma substância, a fé também está, e a fé é o poder de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Entende por que às vezes o seu ministério não é tão frutífero quanto da pessoa que você gosta? É porque é você mesmo que não crê. Abraão, sai da tua parentela. Abraão, sai dos seus padrões. Abraão, sai, filho. Larga esse modo de pensar que não é meu. Eu vou te ensinar coisas novas. Noé, você está no lugar certo. Mas meu filho, você precisa seguir as instruções. Você não sabia para onde eu ia te levar. Mas agora você sabe. Eu só vou te dar novas instruções se você seguir as velhas. E quando você terminar com as instruções que Deus te deu, então vem o dilúvio, então vem a bênção, então vem o milagre, então vem a resposta que você está pedindo para Deus. Aleluia, aleluia. Não tem como evitar, os traumas estão aí, no dia a dia de uma pessoa. Teu pai nunca te defendeu, tua mãe pode nunca ter ido numa reunião de escola. Então pensa numa reunião de escola agora, por que não? Volta lá pela fé. É fé. Está vendo a sala? Está vendo a professora? Vê sua mãe entrar pela sala. Ah, eu não tive mãe. Imagina. Se você conseguir imaginar, teu cérebro acredita. Apresenta a sua mãe. Apresenta para as criancinhas.
Se você sente, então teu cérebro está acreditando. Isso é novo estilo de vida. Significa que você está contando histórias novas para ele. Minha mãe não foi naquele dia, mas não foi por causa de maldade. Foi porque ela não pôde ir. Então hoje, você começa a contar novas histórias para você. A minha mãe não podia ficar comigo, ela tomava remédio. Ela não fazia por maldade. Ela não fazia. E você nunca ficou sozinho. Porque os filhos são do Senhor, são herança do Senhor. Jesus disse que nunca nos abandonaria. Você não estava sentindo. Você não estava sentindo, mas Ele estava ali. Sabe aquele dia que você ficou com medo de apanhar quando chegasse em casa? Aquele desespero, aquele medo. Você não estava sozinho. Você não está desamparado. O Senhor estava com você. E quando você chegou lá, você apanhou, né? Você sofreu. Mas passou. Puxa o ar. Puxa o ar. Você viu aquela pessoa morrendo, né? Era seu irmão. Meu Deus, que dia triste. Sim. Mas nós estamos no dia 2 de julho de 2023. Você não está mais lá naquele dia. Você está aqui. Diz para o Senhor: eu quero andar em novidade de vida. Me ensina a contar novas histórias para mim mesmo, Pai. Tudo que você contar, teu cérebro vai acreditar, desde que seja com emoção. Se o que você contar for seguido de emoção, significa que até você acredita em você. Você acha que Deus não? Prepare-se para começar a viver o novo de Deus. Você recebe isso? Prepare-se para começar a viver o novo de Deus. Ele está aqui. Levante suas mãos. Vamos encerrar o culto hoje cantando para Ele. Quando você canta, seu cérebro se move. Amém. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro sou se frágil me sentir. Que não sou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Você crê nisso? Gente, isso aqui é curativo. Isso aqui é poder de Deus. Entenda o que você está cantando. Perdão, meninas.
Cantem de novo em nome de Jesus. Entenda o que você está cantando. Isso aqui não é paliativo. Luto contra vozes que me dizem que eu Conta não essa sou história para você. capaz. Aleluia. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro sou se frágil me sentir. Que não sou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Hoje era uma noite para me estar de cama, que a paixão da minha vida faria 80 anos hoje. Mas aí eu começo a olhar para dentro de mim, mas por que eu estou triste? Eu já enterrei ele há 11 anos. 12, né, mãe? Então, eu é que decido se eu vou sentir dor ou não. Amém? Diz que as necessidades básicas de uma criança, quem supre é o pai e a mãe, certo? E aqui no nosso meio não tem nenhuma criança. Tem o filhinho do Luizinho ali. Luizinho, é você que supre. Você e a Bruna. Se não trocar fralda, não tem como. Se não colocar um sapatinho, não vai colocar. Se não der comida, se não der remédio, se não der amor, se não der proteção. Mas nós crescemos. Quem é que supre as nossas necessidades hoje? Na psicologia, diz que é pai e mãe. E no reino, ainda continua sendo nosso pai. É Deus. E eu tenho que falar para as pessoas assim: você cuida de você. Sim, isso é a maturidade. Quem cuida de você é você. Mas nós não estamos sozinhos. E o maior medo de uma pessoa é se sentir desamparado, desprotegido. E a dor em você foi tão forte que você congelou. Então hoje para você é só risada. Mas quanto mais você fica cético, mais eu sei que você tem trauma. Nós vivemos num reino. E esse reino nós temos um pai. Nós não temos um Deus. Deus quem tem é o povo lá fora que não o conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus já nos apresentou, já nos levou ao Pai. Nunca se sinta sozinho. Jamais se sinta desamparado, irmã. Quem cuida de você é você. Mas teu Pai, Ele está vivo. Amém? Não sinta medo. Não sinta medo. E quando as pessoas não vêm na igreja porque você não chama, ou porque chama e as pessoas não vêm, não é a vocês que ela está negando. E elas nem sabem o que estão fazendo. Então a gente tem que ter o quê? Compaixão. Compaixão. Tem que cuidar. Amém? Dá um abraço no teu irmão aí, aquele que tiver a liberdade para fazer isso. E diz assim: eu preciso me acostumar, fala isso, a contar novas histórias para mim. Porque quem estraga você é você mesmo. Aí fala que é eu que estrago os meus netos. Não sou. Quem estraga a gente é a gente mesmo. Amém? Nós estamos encerrados.